Um salve para você, eu sou Di Mendonça da Influir e hoje a gente vai para mais um Box Chave. Seja bem-vinda ao Box Chave, não sei se você sabe, mas ele é sobre perguntas que seguidores me fazem em qualquer rede social da Influir. Então, bora começar? Enquanto estiver passando a vinheta, eu te aconselho a se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar se fizer sentido com alguém, ok? Alguma pessoa especial que está precisando dessa aula, essa explicação. Que bom que você está aqui. Vamos começar? Bora lá! Então, a pergunta da seguidora é: existe consciência? O que é essa consciência que tanto dizem? Bem interessante. Vamos começar então pela posição de que o que é consciência? Consciência é aquilo que você enxerga, é aquilo que você pode ver, pode prever, ok? Então, assim, a minha mente está prevendo que eu preciso olhar para a câmera para você me ver, ok? É uma consciência, eu tenho uma percepção. Ao mesmo tempo, deixa eu só acompanhar para não ir perdendo a pergunta, né? Não seguir por outra lógica. Ao mesmo tempo, você tem que confiar em você mesmo. Se você não confiar em você mesmo durante essa jornada, você vai ficar cada vez mais dentro do seu ego. E o ego vai fazer com que você saia. Ele não vai querer que você saia dessa zona de conforto, porque ele quer que você não saia de jeito nenhum do conforto. Por quê? Toda vez que você está em desconforto, é ruim para ele, é denso. Ele gosta da densidade de saber ter o controle. Então, por exemplo, por que eu tô comendo muito? Porque às vezes você tá criando um conhecimento tão expansivo mentalmente que o seu ego tá assim: eu preciso engordar essa pessoa para ela não perder a densidade no planeta, para que ela não passe por um ciclo, às vezes, que ela consegue desaparecer da matéria. Então, ele precisa das densidades por conta disso. Por exemplo, uma pessoa que está refletindo muito sobre a própria mente, trazendo muitas reflexões, curando muitas coisas emocionais, ou não, tá em muita coisa emocional densa, ela vai se alimentar porque é a forma do ego de trabalhar essas densidades aqui que estão muito no espírito, estão muito na inconsciência, no armazenamento da pessoa como quem ela é. E aí a densidade do físico faz com que você se sinta mais denso, mais pesado e impede que você, às vezes, passe por um ciclo tão espiritual. Por que ele faz isso? Que horrível! Ele faz esse papel porque é a tarefa dele te proteger. Ele acha que ele tá te protegendo, quando ele não tá. Da mesma forma que quantas vezes você achou que estava protegendo uma pessoa, tomando uma ação e não estava protegendo ela. Você estava tirando dela o papel que é dela, a responsabilidade que é dela, da própria vida. Então, toma consciência, né? Quando eu digo toma consciência ou tenha consciência, percebe as suas ações, não faz só no modo automático. Você não pode fazer a sua vida só no automático porque ela não vai te levar a nada, a lugar nenhum. Ok? Qualquer lugar vai servir para você dentro da sua própria história. E aí você vai passar despercebido e desfragmentado, ou seja, pequenos picos de alegria, pequenos e grandes picos de decepção na própria vida, e no fundo não viveu nada. Ao mesmo tempo, a consciência, ela é uma expansão do seu foco. Você tem mais clareza de quem você é, do que você quer. Então, à medida que eu tomo consciência que eu quero ensinar as pessoas, eu tomo consciência de um foco. Eu já tenho a clareza do que eu quero. Agora eu vou focar em características ou ações que vão me levar e resultar isso. Então, quando eu tomei a decisão de compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas, eu tive que tomar uma decisão de aparecer na rede social, porque é a melhor forma de eu atingir um número considerável de pessoas. Então, isso é tomar consciência, isso é ter clareza e foco. Como eu pratico isso agora? Você vai aos poucos criando, estimulando a si mesmo com o que a gente chama de processos criativos. Processos criativos são quando eu vou estimulando quem eu sou, a minha imaginação, a minha ousadia, os meus hobbies, coisas que eu gosto de fazer, potencializando isso como uma coisa que eu vou priorizar constantemente. E aí, quando eu fizer isso, eu vou entrar num flow profundo.
O flow é quando eu crio aqui como se fosse um platô, ok? Flow é uma palavra bonita, na minha opinião, para platô. Mas em compensação, o platô você segue um período muito grande. Às vezes o flow você só vai ali naquele período e cria grandes coisas. Então, quando eu estou escrevendo uma aula, organizando uma aula, eu penso: "Caraca, o que é que os meus alunos gostariam de assistir? O que é que eu gostaria de ter assistido lá em 2000 que eu não assisti até hoje, que eu não estou vendo?". Então, a partir daí eu crio um flow, um panorama histórico de coisas que eu quero aprofundar em assuntos, né. Nesse caso aqui já veio pronta a pergunta, mas existem momentos que eu trago conteúdo para vocês que eu vou criando de coisas que eu gostaria de ter descoberto antes, ou coisas que eu vou trazendo os insights no dia a dia e vai me vindo. Esse é o flow, eu falo: "Caraca, ninguém sabe sobre isso ainda, as pessoas estão com dúvida sobre isso". Por exemplo, estava, conversando com uma cliente minha e ela estava comentando sobre a dificuldade dela de trabalhar a autoestima. E eu pensei: "Uau, a gente pode falar sobre isso então lá no YouTube". Ok? Então eu criei um flow em que eu enxerguei uma coisa que vale a pena eu trazer aqui, que vai ajudar não só ela, mas outras pessoas. E a transformação acontece de dentro para fora. Nenhuma transformação, meus amores, de ser humano, de mente, acontece de fora para dentro. Não, acontece de dentro para fora. Quando eu tomo conhecimento de que eu preciso escutar o que eu estou ouvindo aqui, no sentido que eu vou acessar e eu vou também aplicar. Qual é o maior problema das pessoas que leem livros? Elas leem e não aplicam nada do que elas acabaram de estudar. Nada. Se você não faz isso, como que você vai ter resultado? Não vai ter. Sinto muito. O livro pode ser maravilhoso, o best-seller que muda a sua vida. A pessoa lê, 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 e aí no fundo ela aplicou alguma coisa? Não, ela só leu. Mas a pessoa que lê, aplica, compartilha, ela está mudando a própria vida e a vida de outras pessoas naturalmente. A transformação verdadeira acontece quando eu entro em comunhão com quem eu sou, quando eu me conecto com tudo que existe em mim. Todos os meus medos, todas as minhas oscilações, todas as minhas dificuldades, todos os meus pontos fortes, todo o meu pensamento. Eu me vejo como se eu estivesse abrindo uma fruta e olhando dentro. Ok? Então começa em presença, começa abrindo um alimento e observando, comece na hora da sua refeição agradecendo pelo que você está comendo, enxergando tudo que você está comendo. E aí que a comunhão acontece com pequenas ações, não são grandes ações que mudam o mundo, são pequenas ações diariamente, são hábitos constantes. Isso é consciência, isso é tomar consciência verdadeiramente. Nossa, caraca! É isso aí, Di. Espero que você tenha entendido e feito sentido para você o que eu quis te dizer hoje. Se gostou desse vídeo, eu te aconselho seguir, se inscrever, né? Se inscrever no canal, seguir, fazer aquele comentário, ok? É sempre legal, eu prometo responder todo mundo e compartilhar com alguém. Um beijo para você, até o nosso box chave. Namastê.